Olá! Integridade é um substantivo feminino que fala de algo inteiro, que não foi atingido e nem modificado. Uma integridade física e mental. Nessa pré-aula das escolas bíblicas dominicais da editora Betel, nós iremos aprender sobre um personagem bíblico que, em meio aos conflitos de sua época, ele permaneceu firme e íntegro no seu propósito para com Deus. Se você deseja aprender sobre integridade, Mardoqueu e muito mais, fique conosco até o final desse vídeo. Eu sou Romário Silva e sou pastor na Adebrais Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, cuja presidência é do pastor Eliseu Virgínio. Eu quero aqui agradecer a Deus e a você por todo o sucesso e audiência do nosso canal. Vidas estão sendo abençoadas através do conteúdo que está sendo ministrado todas as semanas. Que Deus possa abençoar todos vocês. E eu quero aqui também convidar você que vai assistir esse vídeo pela primeira vez, você aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical, e também você que é apaixonado pelas Escrituras Sagradas, que está sempre buscando conhecimento de conteúdo teológico, que você possa assistir, compartilhar e também se inscrever para que outras vidas possam também ser edificadas e crescer através dos vídeos e dos conteúdos que aqui são ministrados. Queridos, chegamos na lição de número 3, que tem como título Mardoqueu e sua integridade. O texto áureo se encontra no livro de Esté, capítulo 3, versículo de número 2, que diz assim: E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. A verdade aplicada: é fundamental que o discípulo de Cristo possua uma vida íntegra. Os objetivos da lição são os seguintes: refletir sobre o valor da integridade, apresentar a importância do discernimento e extrair lições de Mardoqueu para os dias atuais. Os textos de referência se encontram em Esté, capítulo número 2, versículo 21, 22 e 23. E também Esté, capítulo número 6, versículo 1, que diz assim: Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esté, e Esté o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. O tópico primeiro dessa lição tem como tema Mardoqueu e sua integridade. Especificamente, nós iremos aprender, entender e perceber um pouco da vida desse homem e servo de Deus chamado Mardoqueu, principalmente relacionado a uma das suas qualidades, a integridade. No primeiro momento, nós iremos trabalhar a ideia de integridade, muito embora que seja de uma forma resumida ou introdutória, mas é interessante a gente saber algumas questões relacionadas a essa qualidade. Na antiguidade, especificamente na Grécia, tinha-se um conceito de integridade bem interessante. Associava-se integridade às atitudes heróicas ou atitudes de valor de alguns homens da sociedade. E essas atitudes eram percebidas que sempre estavam associadas a influências externas, principalmente dos deuses daquela época, daquela sociedade antiga. Porém, considerando esses fatores externos, alguns pensadores e filósofos da época chegaram à seguinte conclusão: que uma verdadeira integridade não pode ser percebida e acatada sob uma perspectiva de influência externa. Então eles definiram que integridade é uma atitude racional, são ações racionais, uma personalidade racional
de todo indivíduo de uma sociedade. No tópico 1.1 tem como tema integridade consistente em terra estranha. Bem, o ser humano tem uma capacidade muito grande de se adaptar às mudanças e às transformações que acontecem ao redor de si. Ligado a essa ideia de transformação, um site chamado Incrível.club afirma em uma das suas pesquisas que alguns elementos são preponderantes para a transformação da personalidade e das atitudes humanas. Uma dessas transformações está associada às mudanças de ambiente pelo qual o ser humano é submetido. Uma outra influência está relacionada de uma forma muito nítida à capacidade de interação com outras pessoas, ou seja, novos relacionamentos e novos ambientes são capazes de transformar o pensamento e as atitudes de algumas pessoas. É importante se falar sobre isso de forma inicial, porque nós vemos um indivíduo chamado Mardoqueu em uma sociedade totalmente corrompida, maldosa, com personagens que revelam um pouco do estilo da sociedade pelo qual ele vivia. Nós encontramos uma sociedade em plena transformação e, se não em plena transformação, nós encontramos uma sociedade que forçava uma percepção de transformação para aqueles novos indivíduos que estavam ali presentes, a saber, Mardoqueu e a comunidade de Israel, que estava ali presente na Pérsia. Então, ou seja, Mardoqueu foi um indivíduo que estava de uma forma muito nítida diante de uma sociedade nova, com pessoas e um ambiente de convívio totalmente novo. Mas a Bíblia faz perceber que esse homem, meio à possibilidade de uma influência, permaneceu de forma íntegra e de forma inteira. O caráter e a personalidade desse homem não se tornou algo debulhável, não se tornou algo destrutivo, não foi algo que se despedaçou, se despencou com o passar do tempo. Pelo contrário, ele permaneceu firme e fiel no seu propósito pelo qual ele colocou em seu coração. No tópico 1.2 fala da integridade na criação e acompanhamento de Esther. É muito importante a gente associar a qualidade da integridade de Mardoqueu com a personalidade de Esther. Até porque uma pessoa íntegra, ela influencia. Uma pessoa íntegra, ela cativa. Uma pessoa íntegra, ela tem a capacidade de atrair as pessoas para si. Uma pessoa íntegra, ela concede e transparece uma ideia de confiança e de ser uma pessoa fiel dentro dos seus princípios. Uma pessoa íntegra transmite honestidade, transmite fidelidade. É importante dizer isso porque jamais você vai aprender. E, professor, transmita isso à sua turma, à sua classe. Jamais você vai conseguir aprender diante de uma pessoa que não é íntegra. Porque a ideia de integridade revela um ser humano inteiro. E ninguém consegue aprender com pessoas quebradas. Ninguém consegue aprender com pessoas fracassadas. Se vem a aprender, aprende-se simplesmente pelos seus fracassos. A lição do seu fracasso e da sua derrota. Mas principalmente, vidas arruinadas e destruídas não têm capacidade de ensinar nada a ninguém. Esse é um princípio muito importante que Mardoqueu ensina para as nossas vidas. Nós precisamos nutrir essa ideia de ser seres humanos inteiros, porque só sendo inteiro e mantendo a integridade e inteireza, nós seremos capazes de influenciar uma geração. No tópico 1.3, nós temos o título Integridade na atitude para com o rei Assuero. Mardoqueu, ele transmite algo muito interessante. E uma das coisas muito importantes que nós precisamos entender na nossa caminhada espiritual e caminhada cristã é que uma verdadeira integridade, ela não deve ser mantida apenas para mim. Uma verdadeira integridade, ela transmite valores para com o próximo, para com os outros. Não simplesmente para os meus,
Porque há pessoas que elas tentam ser verdadeiras, ser íntegras, mas simplesmente para si ou para com os seus, as pessoas que são especiais para ou que estão ao seu derredor, ou seus parentes, amigos e famílias. Mas que o texto está querendo dizer, através da Escritura Sagrada, é que Mardoqueu ele tinha a percepção de ser um homem íntegro, não só para com os seus, mas através de todas as pessoas que estavam ao redor de si, inclusive o próprio rei Assuero. Ele tinha a qualidade de ser íntegro para as pessoas que estavam nos níveis baixos, sob o ponto de vista da liderança, os subordinados daquela época. E por que não dizer, ele também tinha a capacidade e a habilidade de ser íntegro para os seus superiores ou para os superiores da época. Tem pessoas que têm dificuldade de obedecer. Tem pessoas que têm dificuldade de receber ordens. E um dos princípios para que a gente tenha um grande sucesso na nossa vida é a gente perceber e ter a habilidade de ser íntegro, tanto para as pessoas que são subordinadas a nós, mas também para aquelas pessoas pelas quais nós somos subordinados. Um valor muito importante nessa história de Mardoqueu está na ideia de que ele estava sentado à porta. E Mardoqueu não é símbolo, de uma forma literal, símbolo de um ancião. O texto não está querendo dizer isso propriamente dito. Mas algo o texto está querendo dizer, nas suas entrelinhas, que as atitudes de Mardoqueu revelam atitudes de alguém que tinha sabedoria. No capítulo 2, versículo 21 desse texto, nós vimos algo muito interessante. O texto diz que Mardoqueu estava sentado à porta. Isso não dá a ideia de que Mardoqueu era um juiz, mas isso nos dá uma ideia de que Mardoqueu era um indivíduo em estado de equilíbrio. E por que não dizer, Mardoqueu nutria uma perspectiva de alguém que tinha sabedoria. Porque aqui nós vemos Mardoqueu, um homem que sabia estar no lugar certo e na hora certa. A sabedoria colocou Mardoqueu no lugar certo e na hora certa. É nesse sentido de sabedoria, de equilíbrio, de tomar as decisões de forma correta, de estar no lugar certo, na hora certa, que eu abro aqui o tópico de número 2, que tem como título Mardoqueu demonstra discernimento. Enquanto sabedoria me dá a capacidade, a possibilidade de tomar decisões corretas, de falar coisas de forma correta, a ideia de discernimento me dá uma percepção de perceber, de entender, de separar, esquadrinhar e notar. É nesse sentido que eu abro aqui o tópico de número 2.1, vivendo em terra estranha. A integridade na vida de Mardoqueu lhe deu possibilidade de ver coisas tremendas, maravilhosas de Deus na sua vida. Mardoqueu pôde perceber a bondade de Deus. Mardoqueu pôde perceber a fidelidade de Deus. Mardoqueu pôde perceber que viver de forma correta, sendo um justo, isso contribui de forma positiva para o seu crescimento espiritual e o cumprimento de muitas promessas de Deus na sua vida e também assim na vida do povo de Israel. Mas uma coisa é perceptível: a integridade gerou discernimento e o discernimento fez Mardoqueu perceber o mal. As atitudes boas que nós tomamos muitas vezes vai fazer com que a gente não só contemple coisas boas, mas também venha perceber coisas maus de pessoas para com a nossa vida e também maldades ao nosso derredor. E aqui nós precisamos entender algo muito interessante. Tem muitas pessoas que têm medo e são até inocentes nessa ideia de pensar sobre isso. Mas em muitos momentos o mal tem CEP, o mal tem CPF, o mal tem nome, o mal tem endereço. E aqui nesse texto, o mal significava ou se chamava Amã. É interessante falar sobre esse indivíduo, esse personagem, porque alguns estudos ou alguns estudiosos vão conferir a ideia de que Amã era um vizir, um ministro, um governador daquela época que tinha uma grande influência sobre a sua sociedade. Alguns escritos daquela época, alguns
algumas descobertas arqueológicas, revela algumas inscrições que falam de personagens, de alguns oficiais que tinham a capacidade de reger tropas, grandes exércitos e de conduzir pessoas próximas do rei e também influenciar o próprio rei em algumas decisões. Podemos dizer que assim era Amã. Amã ele era um personagem que tinha um grande poder, mas associado à ideia de poder também tinha a ideia de maldade. Amã era um personagem mau, era a própria maldade encarnada dentro de si. E é importante a gente também citar a vida de Amã, porque hoje a própria cultura judaica, os judeus, eles têm a própria repulsão sobre a ideia de Amã. Alguns judeus chegam até se negar a citar o seu nome. Alguns judeus, no ato de repulsão a esse personagem, chegam a usar o nome de Amã debaixo da sola dos seus sapatos, como sinal de negação, de repulsão, de contrariedade a esse personagem e as atitudes que esse personagem tomou para com a sociedade de Israel naquela época. No tópico 2.2, fala de Mardoqueu percebendo as oportunidades. Lembre-se de uma coisa, o quanto Mardoqueu ele era sábio. Ele não era um ser aproveitador, porque em nenhum momento o texto está querendo dizer que ele se aproveitou da possibilidade de galgar espaços maiores na sua vida pelo fato de ter a sua prima, Esté, no palácio como rainha. O texto não diz que ele se aproveitou disso. E nem muito menos o texto quer falar de Esté como uma pessoa que tentou conferir privilégios a Mardoqueu. Mas o texto diz, e deixa-se perceber que Mardoqueu sabia notar as oportunidades que tinham na sua vida. E é muito importante dizer isso porque enquanto Esté estava no palácio, Mardoqueu escolheu ficar na porta. E essa ideia de estar na porta, embora que seja símbolo de algo insignificante ou algo que não venha aparentar uma coisa tão grandiosa, com privilégios, mas faz perceber um indivíduo que soube aproveitar as pequenas coisas na sua vida. Nós devemos dar valor às pequenas coisas na nossa vida, porque pequenas oportunidades podem abrir grandes portas. Pequenas oportunidades podem ser o caminho inicial de Deus para grandes projetos em nossa vida. O tópico 2.3 fala de Mardoqueu lidando com exaltação. Mardoqueu não só soube lidar com as perseguições, mas aprendeu a viver também com exaltação. E a ideia de exaltação futura, não que ele viesse a ter uma perspectiva sobre isso, porque ele era Mardoqueu, ele sempre nos dá uma ideia de viver sempre o momento, de fazer as coisas corretas, equilibradas, com integridade, sem gerar uma perspectiva de amanhã. E a perspectiva de amanhã que o próprio texto vai nos transmitir é de quando Mardoqueu ele vive aquele momento de jejum e de clamor para que Deus venha libertar o povo, porque ali está manifestado o sentimento de fé. Então ali é uma perspectiva de esperança, algo de futuro que ele projetou para a sua vida e para o seu povo. Mas no sentido de exaltação, não. E quando a exaltação veio, não se perdeu. Uma coisa interessante que a gente precisa também citar é a ideia de que Mardoqueu soube esperar a hora certa. Não se perdeu. Não se perdeu quando tudo estava ruim. Não se perdeu na perseguição. Não se perdeu no dia mau. Não se perdeu nas traições. Não se perdeu nas injúrias. Ele permaneceu íntegro e permaneceu fiel. Essas são as atitudes desse servo de Deus que nós precisamos sempre ter como um bom exemplo para as nossas vidas. O tópico de número 3 da nossa lição, e geralmente é um tópico muito conclusivo e objetivo nos seus pontos finais, aborda as lições de Mardoqueu para os dias atuais. Primeiro vim falar de que Mardoqueu ele soube vencer o medo e os seus desafios. É preciso citar isso hoje, porque
Muitas vidas param por conta do medo. Muitas vidas não conseguem mais andar devido ao medo. O medo tem sua importância na nossa vida. Se não fosse o medo, nós nem iríamos conhecer os nossos limites. O medo nos dá a possibilidade de parar quando necessário. Mas, às vezes, o medo nos estagna em nossa caminhada, em nossa trajetória. Mardoqueu foi um homem que conseguiu vencer o medo. No tópico também número 3.2, ele fala de uma vida de perseverança que esse homem de Deus viveu. Perseverança porque é muito importante a gente dizer aqui que Mardoqueu sabia em quem ele cria. Em nenhum momento o texto diz ou cita o nome de Deus. Em nenhum momento o texto cita Mardoqueu citando o nome de Deus. Mas a própria vida de Mardoqueu revela um ser que vivia em um sentimento de dedicação e perseverança a Deus. Viver uma vida de rompimento com medo e viver uma vida de perseverança é fundamental para que a gente possa viver os princípios pelos quais Deus designou para a nossa vida. E por último, no tópico 3.3, Mardoqueu tinha uma crença e valores sólidos, bem definidos. O sociólogo Zygmunt Bauman, ele fala que nos seus diversos livros, no qual ele faz uma leitura e análise da sociedade atual, ele vem dizer que a nossa sociedade é um reflexo de uma perspectiva líquida. E o que isso quer dizer? Ele dá a ideia e uma análise de algo líquido, e um elemento líquido ele não tem forma. Algo líquido ele se molda a qualquer recipiente no qual ele é postado, a água, ou seja, qualquer coisa líquida. Nisso ele faz uma assimilação dessa experiência de algo líquido que não tem forma e se adequa a qualquer coisa com os valores da sociedade atual. Então ele vem dizer que a sociedade atual é uma sociedade que rompeu com os valores sólidos. É uma sociedade que não tem mais padrão, que não tem mais objetivo. E aqui na lição, e muito bem pontuado pelo comentarista, ele diz que Mardoqueu ele tinha valores sólidos. Entrou crise, entrou perseguição, entrou luta, e Mardoqueu permaneceu firme e os seus padrões de vida não foram removidos. A sua fé era sólida. Sua fé não era moldada por circunstâncias. A sua integridade não se despedaçou porque era algo sólido. É nisso que nós devemos nos apoiar. Eu quero dar uma sugestão para você, professor, concluindo aqui a nossa aula. Dá uma pesquisada, pesquise sobre esse sociólogo Zygmunt Bauman. Ele cita muitas coisas interessantes sobre as transformações dessa sociedade e as suas perdas de valores. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até o final dessa aula, que você possa se inscrever nesse canal e cada vez mais assistir os nossos vídeos para que outras vidas possam ser alcançadas e venham a ser edificadas através do nosso conteúdo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.